Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, seja por todos nós, derramando suas bênçãos e suas luzes sobre cada um de nós. Bom, nosso tema de hoje, para a nossa reflexão, é a alegria de viver. A gente vai falar um pouquinho sobre a vida, o momento conturbado que a gente vive e o que nos aguarda. A gente tem visto aí, temos ouvido, né, em várias fontes aí espirituais de confiança, e temos experimentado também isso, uma mudança no nosso planeta que nos afeta assim de maneira bem autêntica, bem rígida. E nós estamos vendo aí momentos que nos levam muitas vezes à comoção, às lágrimas, campeando por todo o nosso planeta. A nossa região mesmo, nós vimos aí a devastação que foi da chuva, da tempestade, realmente que assolou a região, e conflitos entre nações, conflito em família, provações difíceis, experiências dolorosas, tudo isso vem afetando a humanidade gradativamente e com bastante incidência. E nos fala a espiritualidade que isso vai ser cada vez mais renitente. A gente precisa, de alguma forma, entender isso que acontece. Mas se a gente acha que esse momento que a gente está experimentando é um momento difícil, doloroso ou inédito, não é não. A gente tem relatos de várias fases na história da humanidade, na história do nosso planeta, que dão conta desse processo que envolve a Terra. Se a gente for buscar no Evangelho, a gente vai encontrar lá, por exemplo, uma narrativa de Paulo. Paulo, quando começou a fazer as suas pregações, que sofreu a sua transformação, acho que a maioria de vocês, dos senhores, tem conhecimento, né, de que ele era um perseguidor de cristãos, ele tinha os conceitos rígidos, era uma pessoa que era dotada do conhecimento e da lei, só que era a lei que ele houvera aprendido e houvera sido constituída entre os homens do poder. Então, tudo aquilo que fora contra aquela lei era motivo de perseguição. E Jesus viera trazer uma mensagem renovadora. E todos aqueles que passaram a ser seguidores de Jesus passaram a ser perseguidos por Paulo. A transformação de Paulo acontece exatamente quando ele vai, e Jesus já não estava mais entre nós. Paulo persegue um dos fervorosos e divulgadores do cristianismo, que era o Ananias. Então Ananias ia para Damasco para poder fazer a sua divulgação. E Paulo
Sabendo disso, juntou seus homens e foi atrás. Enfrentou o deserto e na estrada de Damasco ele sofre essa visita de Jesus, que lhe aparece, seu cavalo se assusta com aquela luz, sendo que isso ficou ali entre o cavalo e Paulo. Naquele momento Paulo fica cego e ele começa a conversar com Jesus. Quando ele é inquirido por Jesus, ele pergunta: Paulo, Paulo, por que me persegues? E a partir daquele momento, Jesus o orienta que ele deveria entrar em Damasco, procurar Ananias, a quem ele perseguia, que ele seria o responsável pela sua cura. E assim acontece. A partir dali começa a transformação de Paulo, porque Jesus houvera dito a ele que ele era um fervoroso conquistador e divulgador da lei. Só que ele teria que pegar a bandeira certa. Na hora que ele tivesse essa oportunidade, ele o faria com louvor. E assim fez. A sua transformação fez com que Paulo viajasse cidades e cidades divulgando o Evangelho. À medida que ele foi deixando ou não conseguindo mais pela senitude que o alcançava, passou a escrever cartas, missivas às regiões a que ele gostaria e já houvera também visitado. Então, exatamente numa dessas primeiras missivas que ele escreve, que é chamada Primeira Epístola aos Tessalonicenses, em que Paulo narra ali o momento que vivia a humanidade naquele instante. Então ele fala dos conflitos entre nações, dos conflitos entre as pessoas, da falta de respeito, da predominância da incompreensão entre os seres, das pandemias que elas enfrentavam. Então, Paulo narra tudo isso, só que ele conclui às criaturas dizendo: em tudo dai graças, pois é a vontade de Deus que se conserva em nosso Senhor Jesus Cristo. Note bem, ele pede para que as pessoas que experimentavam aquele sofrimento que ele narra ali naquela missiva, que ela desse graça a tudo que recebesse na vida. Este é o conceito de Paulo e é o conceito que nós temos em relação ao sofrimento. Mas a gente vai procurar fazer uma reflexão sobre essa situação. Vamos colocar para vocês um exemplo, para a gente tentar se enquadrar nisso que Paulo diz. Imaginem vocês, isso não é uma coisa incomum. Uma aeronave cheia de pessoas, tripulantes, está voando. De repente ela tem uma pane, um problema, o avião cai. Desencarnam todas as criaturas que estavam naquela aeronave. Isso é um fator comum. Já aconteceu várias e várias vezes. Muito bem. Um outro fator incomum. Havia alguém que precisava estar naquela aeronave e por algum motivo que ele não sabe explicar, ele perdeu o avião. A gente tem visto isso com frequência até. Algumas situações na vida em que
acontece um acidente onde provoca a morte de centenas de criaturas, e uma ou outra criatura que era para estar exatamente naquele momento ali, não estava. E às vezes por um motivo fútil. A pessoa às vezes dá entrevista para o repórter, mas o que houve? Eu perdi o horário, o pneu do carro furou, uma coisa fútil. Por um motivo fútil, ele não estava lá naquela aeronave, e se tivesse, teria desencarnado. Mas o repórter é insistente, mas o que o senhor atribui a isso? Porque ele sabe que há algo além desse motivo fútil. E a pessoa, não tendo uma alternativa ou uma resposta melhor, ela conclui: eu nasci de novo, dou graças a Deus. Agora o repórter não tem mais o que perguntar. Já está caracterizado o motivo que aquela criatura entende porque fora livrado daquele acidente. O mesmo acidente. Está a mãe lá na frente do televisor ouvindo essa declaração daquela pessoa. Só que o filho dela estava naquela aeronave. Qual é o tamanho da dor dessa mãe que perde um filho? O amor de mãe na Terra é o amor mais incondicional que existe, tal qual comparado o amor de Deus por nós. E essa mãe perdeu o filho que estava naquela aeronave. Quando ela ouve uma declaração dessa, o que vai passar pela cabeça dela? Talvez a rebeldia. O que esse cara está falando? Que Deus é esse que o protegeu e não protegeu meu filho? Essa rebeldia vai atingi-la em cheio, porque é o momento supremo da dor, em que ela não consegue entender por que estaria experimentando esse sofrimento por conta desse mesmo Deus que deu benefícios, que deu proteção, que deu guarida a outra criatura. Então, notem a força da palavra de Paulo: em tudo dai graças. Então, é para dar graça àquele que tem o benefício, é para dar graças também àquele que experimenta o sofrimento. Temos conosco que tudo que nós experimentamos na vida, conforme nos ensina a doutrina espírita, seja isso uma alegria, uma satisfação, ou seja isso um sofrimento, uma dor profunda, tudo isso está implícito naquilo que temos que experimentar como necessidade para nosso aprendizado, para o nosso crescimento. A doutrina nos explica isso. Não que a doutrina espírita pregue o sofrimento. Não. Porque o sofrimento não é criação da doutrina espírita. Mas ela não cria o sofrimento, no entanto, esclarece. No entanto, ela explica o porquê. Disso está explícito em nossas necessidades, em nossas
contingências daquilo que está relacionado como resultado, como semeadura daquilo que plantamos. Então, essa questão que temos conosco das necessidades veementes que experimentamos na Terra, seja ela uma dificuldade, uma miséria que a gente tem que experimentar, gente, olha o cenário da nossa cidade, quantas pessoas experimentaram essa dor, a perda não só dos bens materiais, mas dos entes queridos. Quantas pessoas nesse momento estão experimentando essa dor? Aí poderíamos até dizer, mas aquele que morreu está tranquilo, já foi, passou. Porque a vida é isso, é viver para um dia desencarnar. Acho que ninguém tem dúvida aqui, ninguém tem dúvida disso. Mas nós temos que ter uma responsabilidade com a vida. E essas criaturas que ficaram, que perderam, eu falei perda dos entes queridos por força da expressão, para a gente não alongar isso, porque não se perde ninguém, se perdem coisas. Nós não somos proprietários das pessoas. Mas para a gente ter um raciocínio e conseguir chegar até a sensação de dor que essas criaturas tiveram, a gente vai te utilizar desse termo. Então, as pessoas desencarnaram e as outras ficaram aqui sofrendo, sem ter um norte. Mas terá sido, por acaso, terá sido motivo de dar graças? É bom lembrar que todos nós, indistintamente, somos responsáveis por esse processo que acontece de tempestades, de, entre aspas, uma rebeldia da natureza para conosco, em resultado daquilo que lançamos no universo. Quem lembra da palestra do mês passado, que nós falamos sobre pensamento, nós aproveitamos que a Lucy não estava aqui, nós fizemos até música aqui. Uma bagunça geral aqui. Mas eu vi. Você viu? Então, todos nós lançamos no universo esses pensamentos inferiores. Em algum momento, essa energia negativa vai se acumular e vai ser necessário a remoção dela. Então, os espíritos superiores vêm com uma equipe de espíritos inferiores e fazem a limpeza desses miasmas que ficam na atmosfera. E acontece exatamente esse processo aí. Mas quem vai ser afetado? Porque nem todos foram afetados por essa tremenda questão aí da natureza. Nem todos foram afetados aqueles que estavam ali com um xizinho marcado. Algumas pessoas chamam de fatalidade equivocadamente. A doutrina espírita nos fala que fatalidade é um momento fatídico de uma transição, ou seja, nascer, morrer. Aquilo que nós chamamos de fatalidade, na verdade, nos fala a doutrina, que é a escolha do espírito ao encarnar das provas que teria que suportar. Então, palavras como fatalidade e destino apenas expressam aquilo que já está pré-determinado para o espírito
para o seu experimento. E notem, nos fala a doutrina, não é algo irrevogável. Porque qualquer um de nós que tenha escolhido lá um experimento de um sofrimento, dependendo da nossa ação, da nossa movimentação no bem, nós conseguimos mudar essa trajetória. Não fora isso, estaria caindo por terra o conceito da liberdade de escolha, do livre-arbítrio. Estaria caindo por terra a verdade que Jesus lançou sobre as criaturas que iam ao seu encontro pedir ajuda para resolver aquele problema naquele momento. Quando ele dizia, vai e não erres mais, para que coisa pior não te aconteça. Então, nada disso é irrevogável, mas o nosso despertamento só ocorre quando nós passamos pela fase dolorosa. Então, essa nuvem geral que nós plantamos, por conta do mal que ainda disseminamos em nós, acabam trazendo tragédias para quem necessita. E isso não é também uma coisa inédita, um momento inédito, não. Kardec, ao seu tempo, também já percebia isso e pergunta ao Espírito de Verdade, na questão 784 do Livro dos Espíritos, se a capacidade evolutiva do ser, principalmente no tocante da evolução moral, não estaria afetando aos homens que, ao invés de evoluir, estaria recuando. E aí o Espírito de Verdade responde, enganas-te, porque é necessário olhar o conjunto das coisas para que a gente tire as nossas conclusões em relação à evolução. E é necessário que muitas vezes o homem chegue ao extremo do mal para que ele possa despertar e compreender a necessidade do bem e das reformas. É o que o Espírito da Verdade responde. Então, quando nós observamos um cenário desse, que nos choca, que nos atinge emotivamente, que nos derruba muitas vezes emocionalmente, aquilo está gritando em nós uma necessidade de sermos melhores. Enquanto nós vemos esse cenário das pessoas sofrendo, nós vemos um outro cenário de pessoas se mobilizando. Eu vi uma cena hoje, essa palestra é a palestra do mês, já dei em 4 casas espíritas, eu não narrei isso, porque eu vi isso hoje. E muitas pessoas devem ter visto no jornal, um rapaz falando que socorreu alguém que estava soterrado, com as pernas presas, e a dor era tão lancinante, tão forte, que ele solicitava que a criatura jogasse uma pedra, ou atingisse, ou matasse. Mas ele não. Confia, nós vamos te salvar. Que ele mandou um recado para a irmã ou prima. E ele falou, não, você vai falar isso para ela. Até o final, ele ficou lá, mobilizando equipe, fora o risco que corria, que os bombeiros não... Ele ficou lá mobilizando até que conseguiram tirar o rapaz. Então nós vemos a mudança e a transformação do ser no estado de bem, movido pelo quê? Pelo mal, pelo sofrimento, pela dor.
Então, esse momento de angústia, de ansiedade, de irritação, de tudo isso que nós vivenciamos e experimentamos no dia a dia, pelas necessidades que nós temos, pelos sofrimentos entre família, angústia, conflitos e tantas coisas, Jesus sintetizou num ensinamento narrado por Mateus, no capítulo 6, versículo de 15 a 34, onde Jesus diz: por que andeis ansiosos na vida? Por que sofreis experimentando a necessidade do que haveis de comer, de beber, de vestir? Por que andais em sofrimento pelo que haveis de comer? Olhai as aves do céu, elas não plantam, não ceifam, não semeiam, não recolhem em celeiros, mas o Pai lhes providencia o de comer. Por que vós não teria mais do que eles? Não és melhor do que eles? Do que elas? Do que as aves? Por que andais ansiosos pelo que haveis de vestir? Olhai os lírios do campo, que não trabalham, não fiam, não tecem. No entanto, o Pai as reveste de uma beleza que nem Salomão, em toda a sua plenitude, se vestiu como. Não vos fatigueis pelo que haveis de beber, de comer e de vestir. Não andeis ansiosos e perguntais: o que havemos de comer? O que havemos de vestir? Não andais ansiosos e aflitos pelo amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta a sua aflição. Essa é a mensagem mais poética de Jesus em todo o seu Evangelho. Porque ele transforma as necessidades humanas em confiança, em esperança. Porque dá conforto e dá consolo às criaturas que experimentam sofrimento e angústia e dores. Mas ele deixa entreaberto que o Pai de misericórdia nos assiste a tudo aquilo que nós lhe pedimos. Mas é preciso que a gente entenda a mensagem de Jesus. Ele não vai nos dar tudo, não vai resolver os nossos problemas, as nossas contendas, as nossas insatisfações, as nossas necessidades materiais. Porque nós falamos de todas as coisas como Jesus. Não só das necessidades materiais, que Jesus configura na fala, mas é das coisas espirituais também. Das necessidades que temos para sobrepor as nossas dificuldades na vida. Então, Jesus nos coloca que é necessária a confiança no Pai, mas é preciso que nós despertemos para a necessidade de buscar e fazer. Nós movimentamos na direção do progresso infinito, e o Pai nos concede aquilo de merecimento. Em vez disso, muitas vezes, nós esquecemos de que a necessidade existia, a doutrina revela e nos lembra que experimentamos porque estava implícito no nosso curso de vida. No entanto, nós não buscamos o Pai para consolo e conforto.
não damos graças, como sugeria Paulo. Porquanto nós despertamos em nós uma rebeldia, uma ira, muitas vezes uma raiva, um ódio, para buscar o culpado, porque sempre tem um culpado na nossa concepção. Quando é um fenômeno da natureza, por exemplo, está lá, aconteceu. As pessoas não falam nada, mas amanhã vão buscar um culpado. Ou é o prefeito, ou é um deputado que não deu condição de fazer, ou é... Alguém é culpado porque aconteceu essa devastação, o desabamento de casas, o morro descer abaixo. Alguém é culpado. Nós vamos buscar culpados. Culpado das situações de nossas vidas, dos nossos conflitos. Culpado, precisa sempre ter um culpado. Parece que isso nos traz uma satisfação moral. Mas nós nunca paramos para perguntar assim: qual a necessidade interior que eu tenho de experimentar isso? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por essa experiência? Por que Deus não me precaveu disto? Nossa proposta era falar sobre a alegria de viver. Muitos podem me perguntar assim: nossa, Antônio, você só falou de sofrimento, de dor, de angústia? Mas nos fala a doutrina espírita que a alegria de viver está exatamente em contemplar o sentido da vida. Porquanto, enquanto não entendermos o sentido da vida, não encontraremos em nós uma resposta de felicidade. Felicidade esta que não é desse mundo, conforme Jesus replicou o ensinamento de Eclesiastes. Notem, a outra fala poética de Jesus, e essa em alta conta, é o Sermão da Montanha. Procurem ali o Sermão da Montanha. Jesus fala assim: bem-aventurados os ricos que sobrepujam o seu semelhante. Não fala bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados aqueles que em amor a mim sofrem injúria, injustiça. Quer dizer, sempre aquele que está em sofrimento, ele é bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer felizes. E felizes são aqueles que podem se tornar alegres. A nossa alegria, ela tem que ser interior. Não é a alegria de sorrir. Quem é capaz de sorrir por um momento de sofrimento e angústia na humanidade? Olha esse vírus que está atingindo a humanidade, que não sabemos o endereço certo, mas são coisas que estão vindo a nós e nós temos que saber experimentar. Tem pessoas que não sabem experimentar nem isso. Tomam para si todas as dores do mundo. E não é isso. Vocês não entenderam o que eu falei? Notem bem, vê se não tem pessoas que falam que tudo nela é pior, tudo nela sofre. Não dê risada para não se enquadrar nisso. Vamos colocar assim. Mas tem pessoas que quando você começa a falar assim: ai, nossa, eu estou com uma dor renal, fui fazer um exame de uma pedra de 1 centímetro. Ah, mas isso não é nada. Eu tenho uma de 5 centímetros. Está fazendo sombra até para os vírus que eu tenho. Tudo nela é pior. Eu trabalho na área de saúde, o diretor da empresa, ele tem uma farmácia. Ele disse que chegou na farmácia e falou assim: Antônio, eu não consigo compreender as pessoas. Ela chegou uma senhorinha lá, que ela tem tudo. Tudo que é novidade e doença ela tem. Ela chegou lá e falou assim para ele: eu acho que eu estou com
esse vírus aí, o coronavírus. Ele falou assim, nossa, por quê? Eu estou com febre, dor de cabeça, coriza. Quer dizer, escuta os sintomas. E ele chegou e falou assim, mas me fala uma coisa, a senhora viajou para o exterior nesses últimos tempos? Não. A senhora teve contato com alguém que viajou, um parente, amigo que foi para o exterior, para a Europa, para o Oriente, para esses lugares que tem mais incidentes? Não. Então a senhora não está. Mas isso é bobagem que eles falam disso, isso está no ar. Tem pessoas que agem assim. O importante da enfermidade, da dor, da angústia, quando nos atinge, não é nos tornar orgulhosos por ela. Eu fiz um exame de coisa, deu uma pedra de 1 centímetro, graças a Deus ela sumiu, graças a Deus em tudo. Mas ela tinha 1 centímetro, eu não me orgulho disso. Eu queria que ela não estivesse lá. Mas as pessoas, elas têm que ser piores do que as outras. Isso não é conforto, não é consolo a ninguém. Então nós temos que entender a vida não com motivo de rir, ter um riso frouxo, por exemplo, mas também não temos que ter ser carrancudo, porque é espírita, tem que ser. Não, a seriedade é de princípio moral. O sorriso é da alegria que a gente constata em viver. Quando nós não tivermos mais motivos em nossas vidas de esperança, de consolo, de conforto, que a gente pode viver em paz, em harmonia com os nossos entes queridos, com os que convivem ao nosso redor, na sociedade em que a gente vive, no mundo que a gente vive. Quando nós não tivermos mais esse sinal de esperanças em nós, nós temos que parar e nos perguntar qual é a dor interior que nos afeta, que nos motiva a isso. Mas de uma coisa é certa: Deus cria desde o ínfimo ato até a mais longínqua galáxia. Tudo é obra de Deus. Quando a gente não tiver mais a esperança, a alegria, a motivação de viver, saiamos na natureza, comecemos a contemplar as coisas, as árvores, os pássaros, o céu, as estrelas, o infinito do universo. E nós encontraremos certamente ali a alegria de viver, porque vamos encontrar Deus em cada migalha, em cada minúsculo átomo de vida no universo. E é esse caminho, é esse encontro que Jesus nos ofereceu quando ele disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esse é o caminho. Essa é a paz que nós tanto buscamos. Muita paz em Jesus.